A paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é a irmã Rafaela Almeida, e nesse vídeo, através desse áudio, eu quero trazer a vocês uma das revelações a qual o Senhor me permitiu ter através de sonhos e de arrebatamento. E peço que todos estejam atentos a cada palavra que eu irei estar falando, e Deus conhece a veracidade de cada palavra qual será dita. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida e que sirva de edificação para a sua vida e para que outras pessoas possam abrir os seus olhos e entender que o reino dos céus é tomado à força e que Satanás está aí para destruir as almas, para levar o maior número possível de pessoas para o inferno. E muitos não têm se dado conta da gravidade e da maneira em que estão vivendo e estão se entregando cada vez mais à vaidade, estão se entregando cada vez mais à lascívia, à prostituição, à luxúria, à imoralidade. E nós sabemos, mediante a palavra do Senhor, que não entrará na cidade santa nada que contamine a cidade. Então, para entrar no céu tem que ser santo, puro, lavado no sangue precioso de Jesus Cristo. Não existe meio termo, ou é céu ou é inferno. Então, cabe a cada um de nós decidirmos onde iremos passar a nossa eternidade. Se será no céu com Cristo ou no inferno sendo atormentado pelos demônios. Todos os dias o Senhor nos dá esta oportunidade. E nós, servos do Senhor, temos que a cada dia estarmos buscando a nossa salvação, lavando a cada dia as nossas vestes no precioso sangue de Cristo, purificando a nossa vida, o nosso coração, não somente o exterior, é claro, mas o interior, no incorruptível traje de um espírito manso, humilde, quieto, que é agradável diante de Deus, sendo servos humildes diante da presença do Pai, porque dos tais o Senhor se agrada. Então, queridos irmãos, eu gostaria de relatar a vocês a questão da doutrina, sonhos revelativos a qual o Senhor me deu. O Senhor iniciou a me passar esses sonhos revelativos e visões revelativos a partir de quando eu fiz 20 anos. Hoje eu tenho 24. Então, nesses últimos anos, o Senhor tem me dado essas experiências, a qual eu irei relatar para vocês. Bom, para iniciarmos, eu gostaria de relatar um dos sonhos que o Senhor me deu relacionado a batons. Deus já me mostrou diversas coisas, diversos sonhos sobre diversas coisas, mas eu quero relatar a vocês sobre a questão do batom. Eu vi uma jovem em frente a um espelho e ela se olhava nesse espelho, e na sua frente apareciam 4 cores de batons diferentes. Um era rosa claro, outro rosa mais escuro, rosa chiclete, e o último era um vermelho. Essa jovem, ela pegava um batom cor rosa e imediatamente ela usava. E ao usar, rapidamente eu via uma sombra que vinha numa velocidade, entrava na casa dessa mulher e parava atrás dela. Então era esse o entendimento que eu tinha, claro, que ao usar aquele instrumento de Satanás, da pombagira, qual sabemos, ela atraía um espírito que vinha e ficava atrás dela. Se vocês forem pesquisar no canal do nosso irmão Edmilson da Silva Marcelino, tem um vídeo que eu vi essa semana, esses dias, de uma mulher. Ela parece uma cigana, não sei, é uma mulher que lê irmão, lê cartas de tarô. E nesse canal dele tem um vídeo a qual ela fala claramente quais são os instrumentos que a mulher deve usar para atrair a sua moça. Ela fala assim, mas nós sabemos que é as pombagiras, porque existem vários tipos de pombagira, né? Existem para cada pombagira um nome, né? O nome de um demônio, conforme eles usam lá nos terreiros, onde eles fazem os seus trabalhos. Então,
essa mulher ela falava sobre a pulseira, o bracelete, sobre o brinco e sobre o batom, falava sobre a sombra, né, que as mulheres usam no rosto e ao ver aquilo eu me indaguei, Senhor, está tão claro, os filhos das trevas estão trazendo bem claro quais são os artifícios que eles usam e ainda assim o povo de Deus dentro da igreja, dentro da casa de Deus ainda não quer aceitar a verdade, não quer receber, tornar o seu coração duro diante da verdade de Deus e não querem voltar atrás, não querem abandonar a bagagem do Egito, não querem retirar os adornos satânicos que vieram do inferno e querem permanecer na rebelião e na rebeldia contra Deus. Então a estes tais o Senhor dirá naquele grande dia: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, que eu não vos conheço. Porque nós sabemos que o nosso Deus é santo, e como ele é santo, convém a sua noiva ser santa como ele é, ser pura, adornada, limpa, com as águas que correm do seu trono e com o sangue do Cordeiro, que foi vestido na cruz do Calvário para a salvação de toda a humanidade, todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. E o próximo sonho que eu vou relatar a vocês é relacionado à pintura de cabelo, tintas na cabeça. Eu sonhei que havia uma mulher, ela decidia, um certo dia, uma certa manhã, ela decidia ir ao salão de tristeza, né? Eu não vou falar que é salão de beleza, porque não é beleza. O salão de tristeza, né, chamam de salão de beleza, descaracteriza a forma natural, retira a beleza dada por Deus e transforma em um outro tipo de beleza, né, qual os homens aqui na Terra falam que é beleza, né? Transfigurar, na verdade é transformar a verdade em mentira. Então essa mulher decidiu ir nesse salão de tristeza e ela decidia fazer algo no seu cabelo. Era uma irmã da sã doutrina, mas um certo dia ela decidia mudar tudo. Ela decidia: não, eu vou mudar o meu cabelo, vou fazer um corte no meu cabelo, não quero ficar mais assim. Ela tomava essa atitude e ia. E no sonho eu recordava que eu ia atrás dessa mulher e eu dizia assim: não faça isso, não retire a verdade de Deus da sua vida, não faça isso. O Senhor, eu começava a falar para aquela mulher: o Senhor Deus não se agrada de tais ações, Deus não quer que você tire a verdade de você, Deus quer que você continue na verdade, na sinceridade, não retire aquilo que foi te dado por Deus, né, que é o cabelo. Como muitas mulheres cortam, né? Elas lançam fora aquilo que foi dado por Deus. Então, naquele grande dia, cada uma dará conta diante de Deus de todas as suas ações, de todas as suas obras. Então, aquela mulher ela não queria me dar ouvido de forma alguma, né? Não tem sido diferente nesse tempo. Nós passamos o recado de Deus, mas muitos não querem ouvir, muitos não querem dar ouvidos. Então, infelizmente, a palavra de Deus na vida dessas pessoas que não querem obedecer fica infrutífera. Elas não recebem a palavra de Deus e também estão impossibilitadas de receber da parte de Deus bênçãos, né? Porque elas estão buscando viver segundo as suas vontades e então estão buscando viver em rebeldia, em rebelião diante de Deus. E sabemos que o pecado de rebelião é semelhante ao pecado de feitiçaria. Então aquele que quer viver em rebeldia diante de Deus se tornou um feiticeiro, uma feiticeira. Então, eu via que essa mulher ia até esse salão e tinha um rapaz nesse salão que a recebia. E esse rapaz, esse moço, né, ele era um homossexual. E ele tinha muitos piercings, tatuagens. E também tinha uma mulher com ele, uma mulher bem forte. E eles dois recebiam essa mulher e diziam assim, e perguntavam a ela qual era o tratamento que ela queria receber, qual era o pensamento que ela desejava fazer nos seus cabelos. Então ela falava, e nisso, irmãos, eu via que essa mulher forte vinha com um tacho, né, como se fosse uma vasilha de alumínio na mão. Só que ela pegava essa vasilha de alumínio na mão com uma luva e com muito cuidado, porque estava pelando. Tinha um ingrediente dentro desse tacho que era fervente.
quente. A mulher estava sentada na cadeira, e essa mulher vinha para despejar aquele produto na cabeça da irmã. E eu olhava e via que a sala toda era tomada pela fumaça que saía daquele tacho, que era muito quente e borbulhava um líquido preto. E eu ficava olhando e eu dizia assim, mas você vai passar esse líquido no cabelo dela? E eles nem davam atenção a mim, era como se eu não estivesse ali. E eu pensava, meu Deus, como assim eles vão colocar isso no cabelo da irmã? E a sala era toda tomada por aquela fumaça, aquele fedor podre de enxofre, irmãos, era um fedor podre de enxofre. E eu dizia assim, meu Deus, eles vão passar esse produto na cabeça da irmã. Irmãos, o entendimento que eu tinha daquele líquido era como tinta de cabelo, ou alisantes de cabelo. Eram produtos que as mulheres usam nesses salões de beleza, né? Produtos que elas usam no cabelo. E o cabelo, irmão, foi nos dado como véu. O fio do nosso cabelo é santo, o nosso corpo todo é santo. Ofertado em sacrifício, santo e agradável ao nosso Deus. Não convém aos santos praticarem as obras dos ímpios, transformar a verdade de Deus em mentira, tocar no corpo. O seu corpo não pertence a você, o seu corpo é morada de Deus, é templo do Espírito Santo. E se o Espírito Santo de Deus habita em vós, já não sois mais donos de si mesmos, nem donos das suas próprias vontades. Se já estáis ressuscitados com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus Pai, está escrito em Colossenses 3. Então não convém às santas do Senhor se assemelharem às mulheres ímpias que não têm a Deus, que não têm o conhecimento da verdade, que vivem na ignorância. E que infelizmente, se não se arrependerem, se não chegarem ao conhecimento da verdade, perecerão. Então cabe a nós, que somos filhos de Deus, que já fomos alcançados por essa graça, por essa tão grande salvação, passarmos para as pessoas que não conhecem o verdadeiro evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação daqueles que perecem. Então, queridos irmãos, eu via que essa mulher, ela passava esse produto na cabeça da irmã, e era algo muito triste. Então, eu via a finalização. A irmã saía desse salão de tristeza, né, eu posso dizer assim, salão de tristeza, e a irmã saía com o cabelo curto. Porém, o cabelo da irmã estava todo branco e curto. Eu me indaguei diante de Deus, Senhor, mas ela não foi pintar o cabelo de preto? E o entendimento que o Senhor me passou foi este: não tem como alguém ocultar de Deus a verdade. E outra coisa, aquilo que a irmã estava fazendo, ela estava buscando transformar o seu corpo transformar o seu cabelo para ficar mais jovem. Na verdade, ela estava envelhecendo diante de Deus. Como? Na corrupção. Porque a corrupção, ela tem o poder de degradar, de destruir, de descaracterizar. Então, ela estava querendo transformar a verdade de Deus em uma mentira, mas de Deus não se oculta a verdade. E ela só estava envelhecendo. Por quê? Porque ela estava na carne. Você vê que os servos de Deus, eles têm uma aparência diferente do mundo. Você vai ver que quando uma pessoa ela aceita a Cristo, ela muda o seu semblante. Ela fica mais bonita. No seu rosto há um brilho. No seu rosto há uma luz. E se torna uma pessoa mais bonita e mais jovem. Então, queridos, essa era a interpretação que o Senhor me dava. Enquanto as minhas irmãs estavam achando que estavam rejuvenescendo, na verdade, diante de Deus, elas estavam envelhecendo. Envelhecendo no erro do pecado e da mentira. Em 1 Coríntios 6,19 diz: não somos de nós mesmos. E Deus acha, irmãos, belo os cabelos brancos. A pessoa que pinta o cabelo, ela desonra a Deus.
está colocando sobre si uma cobertura de mentira, escondendo a verdade, enganando as pessoas. Enganando as pessoas. E isso traz um grande esfriamento na fé. Enfraquece, contamina, tira as forças. Então, queridos irmãos, traz um esfriamento na fé. Eu conheço uma irmã que ela relatou para mim que depois que ela pintou o cabelo, ela sentia como se ela estivesse fraca espiritualmente. Ela sentia como se ela tivesse perdido as forças. E depois disso, ela não estava mais da mesma forma que antes. Ela sentia uma grande frieza, como se algo esfriasse ela por dentro na fé com Deus. E ela já não tinha mais desejo de orar, não tinha mais desejo de buscar a Deus, de ler a palavra. Então nós vemos que, irmãos, existem ações no mundo espiritual. O ser humano, ele só vive atento às coisas da terra, mas não se dão conta de que existe um mundo espiritual e que o mundo espiritual é mais real do que o mundo terreno, um mundo visível, a qual nós vemos. Queridos, nós devemos estar atentos à nossa vida, porque se nós devemos andar em espírito, é por quê? Porque Deus fala andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A carne é matéria física e o espírito é um plano espiritual. Então, se o espírito é um plano espiritual, logo o Senhor está dizendo: a sua guerra ela não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados e potestades, que são espíritos, que habitam nos lugares celestiais. Então, a nossa luta diária e cotidiana são com espíritos malignos. Então, nós devemos estar com as armaduras de Deus para que possamos combater contra os dardos inflamáveis de Satanás. Nós devemos estar com as armaduras de Deus para vencermos. E aquele soldado que não está preparado, não está fortalecido para a guerra, para o combate, ele logo será derrotado. Ele não conseguirá permanecer na batalha. Por quê? Porque ele não está com as armaduras. Então não tem como ele ir ao campo de batalha. Então as irmãs que não querem andar na doutrina santa do Senhor não estão preparadas para o campo de batalha, e sim estão vivendo uma vida de derrota na presença de Deus. Não tem fogo, não tem poder, não tem verdade de Deus, não tem respaldo no mundo espiritual para expulsar nenhum demônio. Ramanai Shokalavassaio. Não adianta. Muitas estão falando: mas eu profetizo, mas eu faço isso, eu estou sempre na obra, eu estou sempre na igreja, eu sou dirigente de círculo de oração e com o cabelo todo pintado. Ramanchuidehai. Não estás enganando a quem? A quem? Porque a Deus ninguém engana. De Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso certamente ele colherá, ele ceifará. O reino de Deus é muito justo, o Senhor nosso Deus é muito justo. Ele é fiel e ele vai recompensar a cada um segundo as suas obras. Não adianta dizer que, eu faço isso na casa do Senhor, eu canto, eu prego, eu evangelizo. Sim, e com a vida toda torta, com a vida toda desconcertada, casa rebelde. Estás sem poder e sem autoridade para guerrear no mundo espiritual. Não tem poder e autoridade para expulsar um demônio na vida de alguém. E sim, os demônios estão rindo, zombando. Porque não há fogo, não há unção, não há poder, não há graça. Porque não há verdade de Deus. Não há verdade de Deus. Então não adianta tentar se justificar pelas obras. Porque nós devemos servir a Deus como um todo, corpo, alma e espíritos todos santificados, irrepreensíveis para o grande dia do Senhor, a qual nós seremos arrebatados, seremos levados. E nós não sabemos o nosso dia, o dia de cada um individualmente, o dia que cada um irá partir. E nós sabemos que, como a palavra do Senhor diz, que depois da morte segue-se o juízo. Será determinado o céu ou o inferno, paraíso ou inferno, para cada pessoa. E falando também sobre tintura de cabelo, o Senhor também me deu um outro sonho revelativo. E no sonho, haviam tintas de várias cores diferentes. Eu lembro que na época, quando o Senhor me deu esse sonho, logo depois de um tempo, meses depois, surgiu uma moda onde todos estavam pintando seus cabelos de cores diferentes. Era azul, rosa, roxo, laranja. Cores totalmente diferentes, né, do que era normal as pessoas pintarem. Né? Quem era morena se transformava loira da noite para o dia.
A loira se transformava morena da noite pro dia. A de cabelos brancos ficavam com cabelos pretos da noite pro dia, né? De forma bem rápida, né? Pra enganar. Então, no sonho, existiam tintas de várias cores. Antes dessa moda, o Senhor me mostrou. Antes dessa moda ficar mais forte, né? Então, eu via que muitos jovens, muitas adolescentes, muitas mulheres pintavam seus cabelos de rosa, de verde, de azul, cores totalmente fora do padrão, né? Porque o Senhor Deus fez pessoas morenas, pessoas loiras, pessoas ruivas e fugia totalmente do padrão. E no sonho eu via essas pessoas, elas estavam totalmente endemoniadas. Quando eu via elas na rua, elas estavam endemoniadas. E cada pessoa tinha uma cor de cabelo diferente, uma laranja, outra verde, como eu já falei. E o Senhor, ele me impulsionava a colocar a mão na cabeça dessas pessoas, isso no sonho. E eu colocava as minhas mãos sobre a cabeça dessas pessoas e começava a repreender. E quando eu colocava as minhas mãos sobre a cabeça dessas pessoas, os espíritos malignos se retiravam dessas pessoas e o cabelo delas voltava uma cor natural de origem. Imediatamente. Então, claramente o Senhor me trouxe essa revelação. As pessoas que estão pintando seus cabelos, transformando a sua verdade em mentira, estão sendo moradas de demônios. Os demônios estão tendo legalidade essas pessoas de causar perturbação na sua mente, causar terror. Essas pessoas não têm paz. Elas não têm paz. Elas vivem aflitas, amarguradas, a alegria passageira, com coisas momentâneas dessa terra, e logo depois estão chorando por coisas pequenas. Porque não são pessoas fracas, pessoas que não têm a Deus, que não temem a Deus, e que não tem uma base estruturada, que é na palavra santa de Deus. Glória a Jesus. Como está escrito em Mateus 7:4, os 2 alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Então aquele que não vive na palavra de Deus, não vive alicerçado na rocha, como nós. Então, quando vêm as tempestades, as aflições da vida, eles não conseguem suportar. Logo eles desmoronam, eles sucumbem, se destroem. E muitos são levados ao suicídio porque não têm base, não conhecem a Deus. Então, queridos irmãos, o vídeo já está um pouco extenso. Esses foram uns dos sonhos a qual o Senhor me deu relacionado ao cabelo. Tinturas de cabelo, batons. Deus também me mostrou sobre alisante de cabelo. Eu via uma jovem que decidia alisar os seus cabelos, passar um alisante, conhecido por todos como guanidina. Na época era esse o nome, não sei se já mudou. Então ela decidia mudar o cabelo dela, que era cacheado, e ela decidia usar esse produto, e quando ela usava esse produto, o cabelo dela ficava bem preto e escorrido, bem liso. De primeira instância, ela olhava e pensava estar bonito. No dia seguinte, ia fazer os seus cuidados, passar o creme normalmente. Só que quando ela passava o pente no cabelo, o cabelo dela se partia no meio, todo, o cabelo dela caía todo. E isso não tem sido diferente, tem ocorrido muito com muitas mulheres, com muitas irmãs que estão em desobediência diante de Deus, destruindo o seu véu, trazendo a destruição dos seus fios, dos seus cabelos, porque não querem aceitar a verdade de Deus, e muitas com a desculpa da praticidade, da correria do dia, tem mais praticidade. Mas para entrarmos no céu, o reino dos céus é tomado à força. Então, a nossa vida, ela realmente
vai ser difícil, vai ser complicado, não é de facilidade não, e a vida do cristão não é de facilidade, porque aquele que quer viver uma facilidade, infelizmente, não entrou na porta estreita. Aquele que quer viver uma vida de facilidade, entra pela porta larga que conduz ao inferno, a porta de perdição, do caminho de perdição. Mas aquele que quer renunciar à sua vida, aquele que não quer viver segundo os prazeres da carne, viverá e entrará pela porta estreita, que é maravilhosa. Eu sigo ao Senhor Jesus Cristo pela sua infinita bondade, na santa doutrina do Senhor, a qual o Espírito Santo de Deus me ensinou. Não foi pastor que me ensinou. Infelizmente, eu queria que os meus pastores me ensinassem a verdade acerca da doutrina do corpo, onde infelizmente em muitas igrejas já não se pregam mais a doutrina da santidade do corpo, como se o corpo não levasse ao céu. Infelizmente, tem sido assim. Mas nós sabemos que o Senhor requer de nós corpo, alma e espíritos, todos santos e irrepreensíveis para o grande dia do arrebatamento, o grande dia da volta do nosso noivo Jesus Cristo. Então, aquele que conhece a verdade, pregue a verdade e doa a quem doer. Não se cale, seja um combatente contra as mentiras de Satanás, da prostituição, de Jezabel, da pombagira que vive a enganar. Então, seja você um anunciador da verdade. Deus continue abençoando poderosamente a sua vida e que você possa meditar em cada palavra. E se você ainda não vive na santa doutrina do Senhor, busque obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Muitos, infelizmente, têm oferecido a Deus sacrifício, mas tem sido em vão, tem sido sacrifícios de Caim, pois o Senhor se agradou do sacrifício de Abel, que foi de coração, espírito e em verdade. E o coração de Caim era um coração onde habitava a maldade. Então, busque andar em sinceridade, na verdade, na obediência da palavra do Senhor, e você verá o quão próspero você será nessa terra. Você verá a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, e eu creio em nome de Jesus que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Santa. Deus continue abençoando grandiosamente a todos vocês e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.